Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal 1001 Capítulos. Eu sou Sandra Souza e hoje eu tô aqui fazendo uma coisinha diferente do que eu costumo fazer. Como vocês sabem, eu gosto de trazer aqui no canal autores nacionais para apresentar suas obras e apresentar para vocês o trabalho desses autores. Só que hoje eu tô fazendo uma coisinha diferente. Na segunda-feira, quem está acompanhando aqui a nossa maratona de entrevistas viu a entrevista que eu fiz aqui com a Roberta de Souza, que é a escritora do romance Ela, que tá aí bombando na internet, o pessoal tá gostando muito, e a gente fez aqui uma live de lançamento. Teve alguns probleminhas técnicos, não correu do jeito que a gente estava planejando, mas eu me comprometi com a Roberta de a gente continuar esse projeto e continuar esse lançamento durante a semana, e por isso eu convidei aqui duas leitoras para contarem um pouquinho sobre suas experiências com o livro. Agora, nesse momento, eu estou recebendo aqui a Alessandra Siqueira, que é leitora beta da Roberta, e mais tarde, às 4 da tarde, eu vou receber aqui a Luciana Luz, que também é leitora, e vai contar um pouquinho da experiência dela com a gente. Alessandra, muito obrigada, viu, por aceitar aí o meu convite de estar aqui e compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente a sua experiência com o livro Ela, que eu já estou lendo e já estou me surpreendendo muito, já estou morrendo de amores por ela. E eu quero que você conte para mim como é que foi, né, essa experiência de ser beta, de conhecer o livro aí em primeira mão. Antes de chegar à mão dos leitores, você já estava ali conhecendo a história da Ela. Depois que saiu o conto, veio o livro, e aí você já estava sabendo de tudo antes da gente. Então conta pra mim, conta pro pessoal que está assistindo, conta também como é que foi assim, com a Roberta. Eu já conheci a Roberta, eu sei que ela é uma autora incrível, um ser humano incrível. E eu quero saber como que foi para você essa experiência com a escritora e com o livro. Então, bora lá. Bem do comecinho. Eu conheci a Anne, que é a outra leitora beta, num grupo de leitura do canal do Felipe Barbosa. Ele é youtuber e é escritor também dos Quase Completos. Nós nos tornamos amigas, ela me convidou em dezembro para participar de uma leitura coletiva com premiação e tal. E eu fui participar e era do Meninas de 32, que era o segundo volume da trilogia da Roberta. E eu gostei muito da história. E fui uma das premiadas. Então, Roberta me mandou um WhatsApp, né, pedindo meu endereço para mandar o meu prêmio. E nessa oportunidade ela me convidou para ser parceira dela. Eu não tinha feito nunca nada desse tipo. Tinha algumas coisas lá no meu Instagram de livro, mas é porque eu gosto de ler. Mas era pouquinho, 4 ou 5 só. E eu não sabia de nada. Aí ela me explicou mais ou menos. Fiquei com medo, né? Pensei, te dou resposta depois. Aí dei a resposta para ela uns 3 dias depois, aceitei, entrei pro grupo das parceiras. Tô lá em janeiro, fevereiro, no grupo das parceiras, de boa. Roberta entra no grupo, tem alguém aí? Aí eu, muito enxerida, levantei minha mãozinha lá. E aí ela me chamou no privado, ela falou, eu escrevi uma coisa e eu quero que você leia, mas eu quero uma opinião sincera. Eu falei, tá bom. Aí ela me mandou o conto. E eu fiquei apaixonada pela história, porque ele é muito redondinho. Ele tem começo, meio e fim, não fica assim, nada que você possa dizer falha dentro da história, né? E eu li, eu fiquei impressionada, porque eu já tinha lido o livro da Roberta, eu sei que ela escreve super bem, mas esse conto tinha uma pegada diferente, porque o outro livro dela era uma comédia romântica, eu sei que ela tem um romance espírita, e esse era um drama de deixar a gente no chão, né? Mas escrito de uma forma tão linda, tão poética. Quando eu respondi a ela no WhatsApp, eu falei que eu me peguei recitando partes do conto, porque era muito bonita a forma como ela escreveu. Então, fui a primeira pessoa a dizer isso para ela. Ela escutou isso milhões de vezes depois de outras leitoras. Só que ela não me avisou que eu era a leitora beta,
E eu não sabia que eu não podia contar para ninguém. Entrei no grupo das parceiras, vi que alguém tinha respondido também, e a Roberta desconversou, falou que não era nada, que eu falei, tem alguma coisa errada aí. Perguntei para a Roberta, alguém sabe que eu li essa história? Ela falou, não, só você. Então tá bom, ainda bem que eu perguntei, senão tinha dado bola fora, né? Aí, passado um tempo, ela me falou que ela pretendia escrever o livro e que aquilo era para sentir, assim, como seria a recepção da história, porque ela nunca tinha escrevido nada que fosse, assim, puxado pro gênero hot, né? Uhum. Que tivesse essa coisa mais caliente na história. E aí ela me convidou novamente para ser aberta e chamou a minha amiga Anne, que foi quem me levou para o grupo de parceiras dela. Então, assim, foi uma felicidade enorme betar o livro, primeiro porque eram experiências novas para mim, segundo porque eu estava fazendo isso com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Anne. E Roberta, né, começou a escrever. Um belo dia tá lá, manda, aqui é o livro. O que vocês acham, meninas? Eu e Anne devoramos em pouquíssimo tempo. Lemos muito rápido e aí começamos a opinar sobre as coisas, né? E durante esse processo eu senti falta, assim, de uma coisinha assim que era minúscula, de um personagem que aparece muito rapidamente na história. E aí eu falei, eu fiquei curiosa sobre isso. Aí, Roberto, interessante. Anne apoiou. E foi aí que ela resolveu escrever o capítulo extra, que é um bônus que as pessoas que comprarem o livro físico vão receber, né? O e-book não tem. Então, assim, se você acha que você já sabe tudo dessa história, tem mais. Sempre tem mais com a Roberta. E é muito impressionante porque quando Roberta escreveu o conto, eu achava que eu já sabia tudo dessa história. E que eu conhecia a personagem profundamente. E aí veio o livro. E desconstruiu tudo que eu pensava a respeito da personagem. Porque no livro você tem uma jovem empoderada, determinada, que sabe o que quer, que banca as suas escolhas, sabe? Apesar de ela sofrer as consequências com o peso dessas escolhas. Mas ela é uma mulher muito forte. E aí Roberta vem com o livro e quando eu achava que ela não podia me surpreender, ela me surpreendeu novamente. Ela trouxe uma outra faceta da jovem que ainda é muito está insegura, amadurecendo, que tem suas fragilidades, seus medos, seus sonhos, seus anseios, assim. Então, se eu já era apaixonada por essa personagem, eu fiquei mais ainda. E aí eu cheguei a uma conclusão que é muito fácil você julgar uma coisa tendo apenas um recorte da história. Quando você não conhece os outros lados, quando você não se aprofunda no que aconteceu. E isso aconteceu comigo nesse processo de leitura. Roberta expandiu essa história de uma maneira brilhante. Ela trouxe mais sentimento, ela humanizou, porque aquela personagem empoderada é uma mulher quase inalcançável. A ela da história pode ser qualquer fria, uma de né? nós. Não é que eu acho que ela é fria, eu acho ela uma mulher calorosa, interessante, poderosa, só que assim, fria no sentido de ser distante distante de sentimentos, né? Ela não quer... ela não transparecia. Isso, ela não demonstra as fragilidades que ela tem. Exato. E aí você vai pro livro e você fica encantada, porque ela é uma menina que está se descobrindo no mundo, né? Ela tem sorte de encontrar pessoas que vão tratá-la com muito carinho e vão ser fundamentais na construção da sua personalidade, mas ela também vai encontrar pessoas que vão destruir o coração dela em alguns momentos, como acontece com todo mundo, Sim. como na vida real. Então, essa é uma história que pega muito esse lado do emocional. Talvez para homens seja diferente, mas eu acredito que para as mulheres mexe muito, porque é muito como nós vivemos.
E a trajetória de ela fala muito sobre julgamento, o julgamento da sociedade, sobre o patriarcado, sobre esta cultura que aprisiona as mulheres dentro de convenções. E nós estamos todo tempo sendo julgadas, Sim. apontadas pela nossa aparência, pelo que nós pensamos, pelo que nós falamos, pela forma como nós nos comportamos. Então, assim, nada do que nós façamos é suficiente. Nós estamos sempre na mira do julgamento alheio, tanto de homens quanto de outras mulheres. E isso é muito duro. Isso às vezes causa feridas muito profundas, né? Feridas que podem acabar de forma trágica, né? Porque pessoas perdem a vida por causa do julgamento, né? Sim. Você vê todos os dias no noticiário pessoas que tiram a própria vida, pessoas que têm a sua vida ceifada por outras que não conseguem compreender um não, ou não conseguem aceitar elas como são, né? Então é muito triste. E eu acho que não é um spoiler, né? Porque no conto nós sabemos que ela passa por um processo de se perder, né, dela mesma e de se afogar em entorpecentes, né, dessa fuga dessa realidade que te massacra. Porque ao mesmo tempo você tem as pessoas, aquelas mesmas pessoas que exaltam você pelas suas qualidades, são as mesmas que te derrubam. E como ela se torna uma personalidade pública, uma grande estrela, porque ela é uma grande cantora, e ela é uma grande música, ela é uma excelente baixista. Aliás, isso é uma das coisas que eu mais adoro, porque o baixo sempre foi o meu instrumento preferido dentro das bandas, sempre gostei da musicalidade, do som, do tom, enfim, de tudo, né? E ela tem essa veia artística muito forte e acaba se tornando uma estrela. E aí você vê que pessoas como ela, pessoas famosas, não têm direito a ter uma vida privada. Sim. Porque ela está todo tempo. Se uma pessoa comum já é julgada, imagina uma pessoa pública. Está sempre nos holofotes, né? Sempre, sempre nos holofotes. E às vezes é difícil lidar com isso. Porque assim, a ela é uma personagem que ela não almejou o estrelato. Ela só queria viver a vida dela, fazer as coisas que ela gosta e ser feliz. Ela é meio que conduzida a isso por circunstâncias na vida dela. E aí ela se pega vivendo de aparência, sendo a estrela que todo mundo espera que ela seja, tendo que lidar com o julgamento das pessoas pesadíssimo, e não conseguindo encontrar felicidade na vida dela. E a gente sabe que isso causa muitos problemas. E Sim. Na história isso acontece também. Então, assim, nossa, eu posso ficar horas falando aqui sobre essa história, porque ela é muito profunda. A gente pode discutir tantas coisas. Então, eu disse a Roberta, já mais de uma vez, ela sabe disso, que essa é uma história que tem capacidade de mudar pessoas. Eu acho que essa é uma história atemporal, essa é uma história que pode levar a uma reflexão muito profunda das pessoas, é uma história magnífica por todas as razões. E eu entendo perfeitamente quando Roberta escolheu o desfecho que ela escolheu para a história. Porque se fosse diferente, seria mais um romance tradicional, onde tudo dá certo no final. Então, esse choque de realidade, às vezes, eu acho que é necessário, mesmo na literatura, porque a vida nem sempre é bonita. A vida, às vezes, nos joga no chão, nos deixa arrasado, nós vamos ao fundo do poço. Viver não é fácil, é maravilhoso, mas não é fácil. Tem suas belezas e as suas feiuras, né, suas desventuras. Então, assim, eu acho que essa história
tem muito disso. E eu até brinco com Roberta que eu falo, isso não é um romance hot, isso é um drama. E um dos melhores que eu já li na minha vida. E olha que eu já li boas coisas, tenho boas referências, mas essa é uma história que está ali entre o meu top 10 tranquilo dos nacionais. Eu tenho alguns, porque eu tenho muito carinho. Eu fui uma leitora que eu sempre gostei de literatura nacional. Eu comecei a ler muito cedo, desde os 7, 8 anos, eu acho, eu já lia. Tinha carteirinha de biblioteca e tudo na época. Hoje eu tenho 46, então imagina, faz tempo isso. Aos 13 anos eu estava lendo O Vento Levou, Poderoso Chefão, O Exorcista, assim, literatura um pouco pesada para minha idade. Só que já era fichinha para você, né? Pelo hábito, já era fichinha. Já estava tranquila com esse tipo de literatura. Inclusive, esses 3 aí são preferidíssimos da minha vida, cada um deles. Adoro essas histórias. E eu li muito literatura nacional, não por imposição da escola, como acontece com a maioria das pessoas. Muita gente odeia literatura clássica nacional por causa dos professores. Exatamente. Não é o meu caso. A forma como é apresentada é que é equivocada, eu penso. Sim, como eu não tive uma influência muito grande dos meus professores, porque eu já lia por conta própria, eu tenho muito apreço pela literatura nacional. Só que nos últimos anos eu vinha numa escalada de livros internacionais. Que você acaba querendo ler o que todo mundo está lendo, porque está todo mundo falando, você quer saber, né? Pelo hype mesmo, né? Isso. E aí, quando eu entrei no grupo de leitura do Felipe, e depois a Anny me levou para o grupo da Roberta, eu voltei a ler livros nacionais, só que aí são os contemporâneos. E eu descobri autores incríveis que não perdem em nada os autores que vêm de fora. Verdade. A Roberta é um deles. Roberta é sensacional, ela tem uma capacidade de transitar entre gêneros que é chocante. Ela sai do verso, ela vai para a prosa, ela está fazendo uma comédia romântica, daqui a pouco ela escreve uma biografia espírita, e aí ela vem para o drama e é hot, sabe? Assim, ela é uma camaleoa escrevendo. E eu acho que a Roberta escreveu outras histórias depois de ela. Pequenos quais eu costumo dizer a ela que esse livro, especificamente essa história, ela está particularmente inspirada. Assim, é o todo, sabe? É a questão da crítica social, é a escrita que é perfeita, é a história que é fluida e vai se construindo de uma forma que você vai encaixando as peças do quebra-cabeça e vai compreendendo melhor essa mulher incrível. É esse desfecho que tira você do prumo e faz você repensar coisas até da sua vida, sabe? É um conjunto de coisas tão grande dentro dessa história que para mim, pelo menos, é fácil falar desse livro específico. E Roberta sabe que ela é a dona do meu coração. Já falei para ela é minha personagem preferida de todas. Eu adoro as outras histórias da Roberta. Mas a ela, sabe, aquele personagem que você deseja levar para casa, cuidar e não deixar ninguém ferir, porque ela é tão maravilhosa que ela não merecia passar pelas coisas que ela passa. É assim que eu me sinto, como se ela fosse uma pessoa, sabe? Eu e a Anny brincamos sempre com a Roberta que ela é a nossa afilhada. Eu sou mais madrinha. Ninguém mexe com ela, não. Ficar se encrenca com a gente. Então, assim, esse é o nível de amor, de paixão que nós temos por essa história e por essa personagem. E eu gostaria muito que as outras pessoas também conhecessem essa história incrível. Eu quero muito que essa história ganhe o mundo. Se um dia virar um filme, acho que eu vou ser a pessoa mais feliz de ver essa personagem nas telas. Porque eu consigo imaginar isso dentro de um roteiro. Você sabe que eu também?
sabe que eu também, eu sou suspeita em falar, né? Eu li o conto também, eu tô lendo o livro, eu tô preparando aí o conteúdo pro sábado, que eu vou fazer o vídeo falando sobre a minha experiência, né? E vocês que estão aí na live, fica ligadinho aqui no canal, que sábado vai sair vídeo sobre ela. E eu acho que eu tenho né? a pedido, né? Assim, por livre e espontânea pressão, colocaram assim a mãozinha no meu pescoço e disseram que é para eu furar meu cronograma, e eu furei. Vocês pediram e eu tô aqui para obedecer. E sabe, Ale, eu imagino, eu tô com o mesmo pensamento que você. Eu consigo imaginar um roteiro, eu consigo ver a ela, eu consigo ver a atriz que vai fazer ela. Eu acho que você também tem em mente. Então, nossa, eu fácil esse filme ou série seria assim perfeito, muito facilmente. Roberta pensa em uma outra atriz, mas quando eu penso internacional, porque eu penso alto, né? Sim, eu internacional. Eu penso na Amy Adams, porque além dela ser ruiva, ela tem essa coisa ao mesmo tempo que é poderosa, que é sexy, mas ela tem alguma coisa no olhar dela que é frágil. Então, assim, eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo, desde que eu li a primeira vez. Ai, meu Deus, seria um sonho, Fora que os outros personagens, né, assim, a gente tá falando muito de ela, né, porque ela toma realmente conta do livro. Embora a gente tenha a perspectiva de outras pessoas, ela é uma presença muito forte, muito poderosa dentro da história. E a gente tem que lembrar que nós temos personagens secundários incríveis, como o Tom, o Luca, o Felipe. Acho que é Serena o nome da menina, de quem ela é amiga. Tem algumas amigas da ela, assim, mas esses são os personagens mais marcantes, esses três, assim, que todo mundo lembra. O Felipe, o Tom e o Luca. Cada um por uma razão diferente, né? Meu preferido é o Tom, já disse a Roberta. Claro que gostaria que ela escrevesse a história dele, porque o Tom é um homem muito interessante. Seria legal ver a perspectiva dele, não só em pequenos recortes na história de ela, mas narrada por ele, né? Sim. Do como a personalidade dele se construiu. Quem sabe Roberta tenta, não sei. Outra coisa, assim, antes que eu esqueça, que eu acho que essa história tem, que é bacana a gente discutir, é que ela traz pro olho do furacão essa indústria do cancelamento, né? De como as mídias, e principalmente as mídias sociais, as redes sociais, são capazes de construir reputações e destruir assim, ó, piscar de olhos. É muito rápido, é muito forte, e do quanto as pessoas estão sendo, às vezes, cruéis e não estão tendo empatia, porque por trás da pessoa que recebe as críticas existe o ser humano que se machuca, né? Existe a família desse ser humano. Também os amigos que sofrem junto. E às vezes esse ser humano está sendo julgado por um pequeno recorte da sua história. Sim. Aquilo não é o todo. Foi aquilo que você falou lá no começo, a respeito do conto e do livro. Né? Você tem uma perspectiva quando lê o conto, porque você acha que sabe tudo o que ela passou, porque a história teve um começo, um meio e um fim, mas ali em tão poucas linhas, né, que o conto é pequeno. E aí você vai para o livro e aí você começa a mergulhar na vida da ela e começa a ver sob a perspectiva dela, né, com todas as suas fragilidades, com uma família ali por trás dela, né, com aqueles irmãos que dá vontade de cacetar a cabeça deles na parede. E tem um monte de outros pontos que a gente não tinha visto ainda no conto. Sim, e assim, porque as pessoas podem chegar a uma conclusão de que ela agiu errado no final da história sobre as decisões que ela toma. E na verdade não, gente. Ela tem direito a tomar a decisão que ela quiser. Lógico. É a vida dela. Né? As pessoas é que não têm o direito
de dizer como você deve viver isso vale para todo mundo, não é só para uma personagem. A personagem ali, eu acho que ela representa muitas mulheres, de todos os tipos, de todos os níveis, né? Porque ela começa na história como uma menina simples. Sim. E ela termina na história como uma grande estrela, né? Uma rockstar. E, inclusive, isso é uma coisa que a gente vê muito. Se fosse um homem fazendo as coisas que ela faz, as pessoas estariam aplaudindo e achando o máximo, mas ela é uma mulher. Sim. Então, assim, até quando nós vamos ter que lidar com o julgamento das pessoas, dizendo que nós não podemos algo ou que nós não temos direito a algo além do que nós já temos, simplesmente por sermos mulheres? Nós somos tão capazes quanto, nós temos tantos direitos quanto, sonhos, anseios. Somos seres humanos iguais aos homens. Não estou aqui querendo levantar uma bandeira de morte aos homens, não é isso. Mas uma bandeira em favor das mulheres, de que os nossos direitos sejam iguais. Não estou pedindo para ser mais, não, nem para ser melhor, apenas para que a gente realmente tenha essa perspectiva de ser igual, de ser encarado como igual. Por que o julgamento é diferente quando se trata de uma mulher? Por que as mulheres estão sendo queimadas na fogueira ao longo da história por seus comportamentos? Isso não acontece com os homens. Acontece, mas é raro. O homem tem que cometer alguma coisa gravíssima para ser julgado, para o peso da opinião pública cair em cima dele. É muito mais as mulheres. Eu não sei se teve um caso recente de um DJ que bateu na mulher que ganhou milhares de seguidores. Se fosse ao contrário, coitada. Inclusive a mulher que apanha, que é agredida, ainda tem a sua vida devassada e recebe críticas duríssimas nas redes sociais, de tudo que é jeito assim. Então, o mundo hoje, para as mulheres, está cada vez mais difícil. A gente avança um pouquinho e a sociedade retroage 10 passos. Sim. Né? É difícil ser mulher, é difícil ser mulher. E é difícil ser mulher e ser bonita e estar arrumada e estar perfumada e ser dona de casa e ser mãe e ser irmã, ser filha. Porque mulher é isso. A mulher, ela reúne milhões de qualidades ao mesmo tempo. Ela tem que ter essa capacidade de ser essa pessoa que parece um malabarista equilibrando prato. Ela tem que ser milhões de coisas ao mesmo tempo. Sim. E às vezes a gente não tem tempo só de ser quem a gente é. Não tem tempo de descansar, né? O julgamento é muito pesado. E essa história traz tudo isso, né? É até estranho, porque o livro é fininho, gente. Não é um livro muito longo. Verdade. Tem 100 e poucas páginas. É um livro curto. Mas quando você começa a ler, tem tanta coisa para refletir que parece que você leu muito mais. É um conteúdo assim, tão atual, né, Ale? É uma coisa assim que a gente vem, a gente tá vendo, a gente tá vivendo, nós somos mulheres, nós vivemos isso. Nós sabemos o quão atravessado a sociedade olha pra gente, o quanto a sociedade julga nossos comportamentos, nossas escolhas. Quando um homem sai pra balada e ele sai disposto a pegar geral, beleza, ele é homem, ele pode fazer isso. Agora, quando uma mulher sai e decide assim, pô, vou sair e quero dar pro primeiro que eu encontrar pela frente, ela é considerada uma puta, desculpa a expressão, mas é exatamente essa expressão que é usada. Não, e se ela resolver ter mais de um parceiro de uma vez só, aí, meu Deus, coitada. Piorou. Então, o que a gente, nós, mães, e quem tá assistindo a gente também, que é mãe, né, principalmente mãe de meninos, vamos plantar a cultura de não julgar as outras pessoas. Vamos começar a plantar a ideia de que todos nós somos iguais. E não apenas no sentido de o homem olhar a mulher de igual para igual, mas também tem o olhar ao homossexual, né? O homossexual passa por muito preconceito também, então a gente precisa voltar a atenção para isso também. Né? Eu acho que o livro, além de levantar a questão da liberdade que a mulher
tem ou pode ter, né, levanta uma questão mais além disso, né, uma crítica social com relação ao preconceito, né, de uma forma geral. De uma forma geral, exatamente. Então, o livro, a gente olha assim, poxa, por que tanto barulho em torno desse livro? Tanto barulho é porque ele aborda um tema muito delicado e que precisa ser conversado. A gente precisa espalhar essa ideia. A gente precisa colocar na cabeça das pessoas que todos nós somos iguais e todos nós merecemos respeito. E esse olhar que a sociedade, esse olhar distorcido que a sociedade tem em direção a nós, ele precisa mudar. A gente tem o direito de escolha, a gente tem direito de tomar as nossas próprias decisões e, inclusive, se a nossa decisão for ficar em casa cuidando do marido e dos filhos, o pessoal tem que aceitar. Sim. Tudo bem e respeitar. Sim, tudo bem, né? Tudo bem a mulher que gosta de se maquiar e aquela que não usa. Gosta, tudo bem, tá quem gosta de se depilar ou não. Feminismo não é sobre ser de um jeito ou ser de um outro, é dar o direito da mulher ser quem ela quiser. Exatamente. Né? E com relação a esses preconceitos, dentro do livro, por exemplo, às vezes as pessoas podem achar, pelo que a gente está falando, que essa é uma leitura muito pesada. Eu diria que não é, porque é tudo abordado de forma muito séria, muito responsável, muito delicada. É óbvio que haverá pessoas para quem isso vai pesar mais. Sim. Pode conter gatilhos, sim. Não vou mentir para vocês, gente, porque em uma determinada parte da história você está lidando com coisas como suicídio. Sim. Que você não sabe se acontece ou não. Não porque eu acho que a personagem cometa, mas porque ela está muito envolvida com drogas e a gente sabe o fim que isso pode levar, né? Então, assim, teve uma pessoa que leu e me perguntou, Alessandra, isso acontece? Eu falei, olha, até onde eu sei, não é da história. É uma situação à parte que, sabe quando você está indo num rumo que não é bom, desenfreado, e você não sabe como parar para não chegar naquele lugar? Eu acho que é isso que acontece. Não acho que é isso algo que a personagem almeja, porque não combinaria com a personalidade dela. Porque ela é uma pessoa que ela banca as suas escolhas, então ela não vai se deixar abater por isso tão facilmente. Mas você está lidando com questões como depressão dentro da história. Você percebe muitas vezes que a ela diz, desde o conto, que ela perde pedaços dela dentro dessa história. Então, quer dizer, essa alma está se fragilizando, né? E isso leva à depressão, que nem sempre é percebida pelas pessoas, né? Quantos casos a gente vê de pessoas conhecidas que a pessoa está incrível e de repente você descobre que ela teve uma depressão profunda. E aí você fica chocado, mas gente, nunca percebi. Por quê? Porque nós usamos máscaras sociais. Sim. Nós mostramos para as pessoas o que elas querem ver. Para evitar o julgamento e as pedras que vão vir, né, com o julgamento. Sim, também. E aí, né, você usa essa máscara social onde as pessoas enxergam apenas o que você quer ver. E nem sempre isso reflete quem você é. Isso acontece dentro da história, né? Você vê que até para os leitores, eu percebi muito isso. Eu leio todas as resenhas que o pessoal faz. As pessoas veem muito o recorte do conto dessa mulher empoderada. E eu vi poucas pessoas se referirem a ela como essa pessoa que também tem fragilidades, sabe? Então, assim, é claro que cada leitor vai entender do seu jeito de acordo com a sua experiência, né? Não estou aqui julgando ninguém que pense diferente. É que quando eu olho para ela, eu não vejo essa mulher empoderada nesse nível, assim, estratosférico. Eu vejo alguém que banca suas escolhas, sabe o que quer, que é empoderada sim, que luta pelo que acha adequado. Mas eu também vejo outra mulher que é frágil, que precisa de um afago, de uma palavra amiga, sabe?
de alguém que fala assim, vem cá, você tá bem? De verdade, você tá bem? Alguém que olhe para ela com esse olhar mais compassivo, mais empático, mais amoroso. E isso serve para todo mundo. A gente Sim, está falando uma personagem, mas nós poderíamos estar falando uma pessoa real, porque isso acontece com praticamente todo mundo. E aí não é uma questão de ser mulher ou ser homem, não, é uma questão de ser humano. As pessoas precisam olhar com mais carinho uma para as outras, porque ninguém sabe as batalhas que o outro está enfrentando, as verdade. dificuldades pelo qual o outro está passando. Às vezes você pensa assim, nossa, essa pessoa surtou, nossa, que pessoa chata, ai meu Deus do céu, vou bloquear aqui um tempinho da minha vida. E às vezes aquela pessoa está gritando por ajuda, aquele comportamento que você acha absurdo, ridículo, chato, às vezes é um pedido de socorro. E quanto Me ela já ajuda, eu aguentou estou me para chegar acomodando, a esse nível, né? Quanto eu não sapo aguento ela já mais. engoliu. Exatamente, exatamente. E a história de ela tem tudo isso, né? É engraçado, porque como eu acabei de dizer, é um livro curtinho e tem tanta coisa acontecendo dentro dessa história. Eu acho que ela tem um peso maior para nós que somos mulheres, porque nós nos vemos dentro dessa Sim, história, existe uma identificação que é real com a personagem, imediata. como eu disse, imediata. E é engraçado porque às vezes a gente esquece que é um personagem, né? Eu penso nela como se ela fosse uma pessoa real, assim, porque é tão difícil separar a ficção da realidade dentro dessa história, né? Existe um casamento perfeito entre essas duas nuances, o que é ficção e o que é realidade, né? E está muito bem entrelaçado na história, está muito bem construído. Há um ponto que a gente esquece, que aquilo é só uma história, mas não deve ser pensado também só como uma história, deve ser pensado também como um alerta, porque Verdade. isso é muito real, né? Tudo que acontece dentro da história é muito real. Eu acho que é por isso que os leitores se identificam, e acho que é por isso que eu tenho um amor muito grande por essa história. Eu já li ela, eu acho que antes do lançamento eu li ela mais uma vez, foram 4. Eu li durante o processo, ela estava sendo escrita, a Roberta nos apresentou ela completa já. Não veio com capítulos, não, ela chegou com a história inteira. E aí nós tivemos aquela conversa sobre o personagem que achávamos que estava, que poderia ter uma coisinha ali, né, para agradar o leitor. O leitor, no caso, era eu, né, porque a curiosa era eu. E que Roberta escreveu no capítulo extra. E eu acho que quem lê o capítulo extra vai ficar completamente apaixonada por esse personagem, porque eu fiquei, vai ficar surpresa, porque não era. Eu falo para vocês, gente, dentro dessa história, Roberta me surpreendeu várias vezes, porque eu achei que não sabia nada. Não sabia. Quando ela me apresentava qualquer coisinha, eu percebia, nossa, isso nunca passou pela minha cabeça. Embora devesse passar, porque é uma história que se aproxima muito da realidade, sabe? Mas eu não esperava. Talvez porque, e isso vai assim, eu vou falar a palavra preconceito por falta de uma melhor, mas eu acho que é a palavra que se encaixa. De um preconceito meu sobre o que é um romance, e um romance hot, assim. Aquela história que os dois são totalmente diferentes um do outro e um dia assim se esbarram por algum motivo e se interessam, e essa história tem tudo para dar errado, mas dá certo, né? É o que a gente espera num primeiro momento. Roberta destruiu isso no conto. Já vou avisando. Quem leu o conto sabe. Quem leu o livro, a história. Oi, Alessandra. Alessandra.
travou a tela da Alessandra. Alessandra, você me ouve? Gente, a tela da Alessandra tá travada. Eu acho que é a internet dela. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela volta. Enquanto isso, eu vou falar com vocês aqui no chat. Pessoal, boa tarde. Adriana, Roberta, boa tarde. Tem uma nota linda no livro da Ela. Nota? Ai, travou tudo aqui pra mim também, gente. Vocês estão me vendo bem? Tá travado aí pra vocês, pessoal? Ai, caiu a conexão da Alessandra. Caiu a conexão da Alessandra. E agora? Vamos ver se ela vai retornar. Ah, sim, entendi, Roberto, entendi. Bom. Gente. Droga.